No princípio, não havia nada. Mas o Criador sussurrou: faça-se a luz. Astrônomos estimam que o diâmetro do universo observável passa de 90 bilhões de anos. Isso é fascinante, a cosmologia evolucionista. Para os cientistas, o mundo isso. caminha mais rápido em direção ao apocalipse. Mistérios da Bíblia. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de forma que o visível não foi feito daquilo que se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Veja que a palavra mundo no livro de Hebreus está escrita propositalmente no plural, indicando a ideia de multiplicidade. Em outras traduções do hebraico, a mesma passagem recebe a nomenclatura universo, porém mantendo o mesmo sentido. Quando lemos em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, percebemos a utilização do plural em outro termo bastante curioso no primeiro versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas afinal de contas, Eliezer, qual é o significado das palavras mundo e céu? Qual é esse estranhamento que a Bíblia causa quando não utiliza esses dois termos no sentido singular? A palavra mundo, originada do latim, significa conjunto de tudo o que existe entre astros, planetas e universo. Por outro lado, a palavra céus, também originada do latim, significa espaço onde estão os astros. Notou o mistério da questão? Afinal de contas, Deus criou os céus e outros mundos além do nosso? Será que existe algo além do que nós já conhecemos? Ou será que os escritores da Bíblia se anteciparam à ciência e deixaram evidenciada nas Sagradas Escrituras algo que a astronomia só iria descobrir milênios depois? É o que nós veremos hoje no primeiro episódio do quadro Mistérios da Bíblia. Vem comigo! A imagem que está sendo exibida agora na sua tela foi registrada em 2010 pelo telescópio Vista, localizado no Chile. Trata-se de uma nebulosa. Mas o que são nebulosas? Nada mais são do que nuvens interestelares formadas por poeira, hidrogênio, hélio e gases ionizados. Já essa segunda imagem talvez seja um pouco mais familiar para você. Afinal de contas, trata-se de uma galáxia, mais precisamente a nossa galáxia, chamada Via Láctea. E é nela onde encontra-se o nosso sistema solar e o nosso pequeno planeta azul, a Terra, além de incontáveis outros planetas e estrelas. E ela é gigantesca. A nossa galáxia possui um diâmetro aproximado de 100 mil anos-luz. Ou seja, se pudéssemos viajar nessa velocidade, que é equivalente a 300 mil km por segundo, ainda assim levaríamos 100 mil anos para contornar a Via Láctea em sua totalidade. O que você talvez não saiba é que a Via Láctea não é a única galáxia presente no universo. Ao todo, estima-se que existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável. Então imagine só o tamanho real do espaço sideral. O curioso é que, até o início da década de 1920, a ciência não sabia da existência de outras galáxias no universo. Apenas a Via Láctea era conhecida até então. Quaisquer outros objetos extensos observados pelos telescópios eram documentados como nebulosas, como aqueles da primeira imagem que a gente viu. Mas tudo mudou a partir de 1923, quando o astrônomo Edwin Hubble passou a notar diferenças e variáveis nas chamadas até então nebulosas espirais. E após muitas pesquisas realizadas, descobriu-se que as tais nebulosas eram na verdade galáxias independentes, formadas por estrelas, sóis, planetas, poeira e muitos outros elementos também presentes e conhecidos na nossa galáxia. Desde então, muitas galáxias têm sido descobertas e documentadas pela ciência. Você consegue entender agora a dimensão do mistério evidenciado pela Bíblia nos livros de Hebreus e Gênesis? Afinal de contas, as palavras mundos e céus já nos davam indícios de que o nosso mundo não é o único criado por Deus, mas que na verdade existem trilhões de muitos outros
chamados também galáxias. Lembrando que o livro de Hebreus foi escrito por volta de 65 depois de Cristo, enquanto Gênesis, por sua vez, foi escrito em torno de 500 antes de Cristo. Livros tão antigos, inclusos na Bíblia Sagrada, que já antecipavam a ciência e evidenciavam algo que só seria descoberto há 2000 anos depois, cerca de 2000 anos depois, que o nosso mundo não é o único presente na vastidão desse grande universo. Mas para finalizar, por que será que Deus criou todas as outras galáxias e mundos e escolheu somente o nosso para ser habitável? A resposta mais aproximada se encontra no livro dos Salmos, que nos diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ora, Deus criou um universo tão vasto e gigante para que os homens possam reconhecer o seu poder e a sua glória diante de toda a criação. Se usarmos uma casa, por exemplo, nós podemos dizer que uma casa precisa somente de paredes, portas e janelas para se tornar habitável. Porém, um construtor decide ainda pintá-la, dar um acabamento, colocar plantas e quadros em seu redor, para que as pessoas que por ali passem reconheçam a obra daquele construtor. O salmista Davi sabia que assim como um construtor edifica uma casa da melhor forma possível, o engenheiro do universo chamado Deus também edificou o espaço com suas obras magníficas e a identidade da sua grandeza. Somos tão pequenos no universo, mas ainda assim fomos eleitos e escolhidos por esse Deus Altíssimo, o Deus de toda a criação, o Deus de todas as coisas.